Vou gravar a live, eu não sei. Não, depois dela salvar. Vamos ver, quando começar às 8 horas a gente vai começar com pessoas ou não. Muito obrigado, Instagram. E vamos lá, vamos lá. Não sei se o áudio está funcionando. Quase no horário. Batata. E aí, Ícaro? Tranquilo, irmão? E a estética de Bora Pantano? Boa noite. Tô esperando que dê 8 horas pra começar a nossa live sobre Donut. Então, é isso aí. Vamos esperar aí, vamos começar em ponto, né? Não vou ficar esperando o pessoal entrar e tal, porque senão não começa nunca. Então, vamos lá. Aqui deu 8 horas no meu relógio. Vamos começar, então. Salve! Sou o Vinícius Chagas e eu ajudo pessoas a fazer renda extra vendendo donuts. Então, a live hoje, ela tem como tema, né? Massa do início ao final, sem erros. Infelizmente, eu não consigo fazer para vocês agora uma live na prática. Comigo pegando a massa, fazendo, botando na batedeira, misturando os ingredientes, porque eu estou de mudança. Então, a casa aqui tá um caos. A gente tá arrumando as coisas ao pouco. Mas aí no futuro a gente vai trazer um conteúdo. Boa noite, estética. Já te dei boa noite. Então não tem como trazer pra vocês esse conteúdo porque tá mudança aqui. Mas eu vou buscar, eu vou gravar vídeos na prática mesmo pra assim, não ficar nenhuma dúvida. Então aqui mesmo é uma live técnica mostrando passo a passo de como a gente vai produzir essa massa pra chegar naquela massa ideal de donut. Aquela massa fofinha, redonda, alta e com a listra branca no meio e coradinha, né? Bem corada, para chamar bastante atenção. E, acima de tudo, né, uma massa gostosa. Então, vamos lá. Qual é a estrutura da live? Bom, vai ser a massa, o preparo da massa e as perguntas que as pessoas deixaram na minha caixinha de pergunta e as perguntas que foram surgindo aqui na live e eu vou tentar responder, certo? Então, vamos lá. O que é preciso para ter uma boa massa de donut? Antes de tudo, a gente precisa ter uma boa receita. Não adianta ter uma receita de pão para fazer donut. Não adianta ter uma receita de sonho de padaria para fazer donut. Não adianta ter, não sei, massa de pastel para fazer donut ou massa de bolo para fazer donut. Não. Para você fazer uma boa massa de donut, você tem que ter uma boa receita de massa de donut. E aí cada pessoa acaba aqui procurando na internet, vai lá, acha, tenta fazer, e etc. E erra. Porque no YouTube, infelizmente, não tem muitos vídeos bons de donut. Se não me engano, só conheço um que ensina um donut decente. Então, é uma boa receita. Então, primeiramente, o que seria uma boa receita? Seria uma receita que tem as proporções ideais de líquidos e sólidos. E os líquidos entre os próprios líquidos, como leite, e também a manteiga, que é a gordura. E quais são os sólidos geralmente que a gente tem na massa, né? Então, a gente tem a farinha, o açúcar, também tem o ovo de líquido, o fermento e o sal. São esses ingredientes básicos de uma massa de donut. Não foge nada além disso. Flavinha, você vai passar a sua receita? Eu ainda não tenho nenhum vídeo explicando como é que ela faz. A minha receita tá lá no meu curso. Eu vou conversar com a minha equipe, vou dar uma pensada para ver se a gente consegue disponibilizar essa receita para vocês. Mas se você tá com dúvidas e fala assim, eu acho que a minha massa não é das melhores, a minha massa tá com algo a mais, ou tá dando muito errado, me manda uma mensagem no privado. Para quem tá ao vivo, para quem vai assistir a live depois, me manda uma mensagem no privado, que aí eu vejo a sua receita e a gente tenta fazer mudanças e alterações. Mas em si, uma boa receita vai ter o quê? Revisando: farinha, açúcar, sal, fermento de sólido. Só vai ter isso. Aí de líquidos: ovo, manteiga e leite. Tem gente que põe água e etc. Eu prefiro só com leite, certo? E aí vai variar. Claro que você pode usar leite e água,
nas proporções corretas. Então, tranquilo. Depois que você tem uma boa receita, uma receita que você sabe que dá certo, você tem que ter um bom preparo. Porque o preparo de donut tem várias técnicazinhas, vários, entre aspas, segredinhos que vão te dar uma massa perfeita. Porque se você quer ter uma coisa bem feita, não é nas coisas gerais que você tem que acertar. É em cada detalhezinho, em cada ajuste, que você vai aperfeiçoando e vai entregando uma boa massa. Então, quando as pessoas comem meu donut, né, as pessoas falam assim, olha, o seu dá tipo assim, de 20-0, de 1000-0 no Dunkin' Donuts. Por quê? Porque, Beatriz, eu vou comentar depois da essência de baunilha, que tá até aqui nas perguntas. Mas eu vou botar aqui a 14, essência de baunilha. Eu comento no final da live sobre isso, pra não perder de raciocínio. Então, assim, por que a sua massa é muito melhor do Dunkin' Donuts? Por quê? Primeiro porque é caseiro, mas porque é uma boa massa. É uma massa bem feita, é uma massa bem trabalhada, é uma massa que tem qualidade. Então, vamos lá. E agora, como é que vai se dar esse preparo? Agora eu vou te mostrar, segredo por segredo, técnica por técnica, para você não errar em nada na sua massa. Para você ter a maior chance de conseguir chegar numa boa massa. Então, qual é o primeiro ponto para você fazer um correto preparo? É a qualidade e o preparo dos ingredientes. O que é a qualidade? É literalmente a qualidade. Se o seu produto é bom ou ruim. Então, se você tem um fermento que é ruim, que não é de boa qualidade, a sua massa vai ter diferença. Ela não vai fermentar bem, ela não vai crescer bem, ela não vai ficar muito fofa, ela vai ter problemas. Se você tem uma farinha de má qualidade, ela não vai desenvolver bem o glúten, ela não vai fazer bem o ponto de véu, ela não vai absorver a umidade necessária. Então, a massa não vai ficar elástica e não vai crescer bem também. E isso em todos os outros, né? Então, usando a manteiga, o ovo. Então, o ideal é que você tenha produtos de qualidade. E aí, depois, o que você tem que fazer? Bom, tem que ver o preparo, como estão esses ingredientes. Esses ingredientes, eles estão funcionando bem? Porque eu vou dar um exemplo. O fermento. Quando você pega o fermento, você compra aquele fermento de meio quilo, 1 quilo, e você deixa ele por muito tempo aberto, ele funciona mal. Ele começa a não funcionar bem. A massa não cresce bem. Então, o seu ingrediente, ele tem que estar funcionando bem. Eles têm que estar bem. E aí, além disso, de você ter ingredientes que estão, digamos assim, na validade e funcionando, você vai ter que começar com o quê? Com os líquidos. O líquido, o que a gente falou que é? Ovo, leite e manteiga. A manteiga a gente chama de gordura, pode ser manteiga ou margarina. Eu não faço com margarina porque altera o resultado. Eu prefiro fazer com manteiga e faço com manteiga desde sempre. Eles têm que estar gelados. Por que eles têm que estar gelados? Porque quando você vai fazendo a sua massa de donut, você vai botando o calor ali. Você com as suas mãos ou a sua batedeira esquentam e começa a transferir calor para a massa. E aí, quando isso acontece, você já começa a iniciar o processo de fermentação daquela massa. Isso é ruim por 2 motivos. 1, você já começa a ativar o fermento, certo? E 2, você já começa a fazer a sua massa crescer por causa do fermento e ela começa a ressecar. Porque quando esquenta, a água começa a evaporar e ela começa a ressecar. E isso é ruim para a beleza, para a aparência da sua massa. Enfim, então você tem que ter isso. Ingredientes bons, que estejam funcionando e ingredientes gelados, né? Então, todos os líquidos vão estar gelados e depois os sólidos não precisam estar gelados, eles vão estar mornos. A exceção é qual? Quando você vai fazer na mão o donut, a sua manteiga não precisa estar gelada, porque senão vai demorar muito e vai demorar muito a mistura da manteiga na massa. Então, você pode usar na temperatura ambiente, já que o seu corpo, as suas mãos não são tão quentes quanto a batedeira, certo? Então, você vai aquecer só o leite e o ovo. Mas para quem faz na batedeira, tem que dar com leite, ovo e manteiga gelados, sem sombra de dúvidas, porque senão ela vai aquecer e vai dar problema na massa. Certo? E aí, você tá com seus ingredientes que eu falei. Os sólidos e os líquidos. E agora, o que importa agora, depois que você preparou tudo? Você já fez aquele mise en place, já separou tudo, já botou o seu leite, seus líquidos para gelar. Você vai começar a botar na ordem correta os seus ingredientes. E por que tem que ter uma ordem correta? Porque isso altera o resultado. Então, falando, Vinícius, por que você não põe a manteiga junto com a farinha? Porque se você põe a manteiga junto com a farinha, tem chance de fazer grumos de farinha, porque a manteiga encapsula eles.
Se eu pego o sal e ponho junto com o fermento, o sal ele é fungicida, então ele vai matar o fermento e o fermento não vai funcionar tão bem quanto funcionaria. Então o fermento só entra depois. Então qual é a ordem certa que nós devemos colocar os ingredientes? Bom, primeiro vai entrar farinha, açúcar, fermento, ovo e leite. Esses são os 5 primeiros ingredientes. Você vai botar na batedeira ou você vai começar a misturar na mão até formar uma massa dura. É uma massa dura por quê? Porque você não sovou e não tem gordura. A gordura que dá maciez e elasticidade para a massa. Então vai formar meio que um bloco de pedra de massa de donuts. Vai formar uma massa bem dura que você... que assim, não gruda na mão, porque ali já tá todos os sólidos, então ali não vai grudar na mão. E aí depois disso, você vai acrescentar o quê? O que resta? A manteiga e o sal. Vinícius, mas o meu donut, ele é um doce, por que você põe sal? O sal serve para realçar o sabor de qualquer comida. Você pode botar no chocolate, pode botar no brownie, pode botar no cookie, pode botar em qualquer lugar, porque ele realça o sabor. É claro que com as devidas proporções. Então, depois que você botou em toda essa ordem, você vai sovar a massa. E por que a gente sova a massa? Por 2 motivos. Uma para dar elasticidade e para dar o que a gente chama do ponto de véu, o que é muitas vezes a dor de cabeça de muita gente. Então, depois que você pegou, botou tudo na sua bacia, começou a misturar, e já botou a manteiga, etc., e você vê que já consegue transferir para a bancada, ou você pode deixar mesmo na sua bacia, você vai começar a sovar. E quanto tempo você vai sovar? Você vai sovar de 12 a 15 minutos. Aí, se tiver uma batedeira, de 12 a 15 minutos. Não faz diferença. Só que quando você faz a sova na mão, é uma sova intensa, é pesada. É você pegar a sua massa e bater na bancada, é jogar com força. Isso vai demorar, isso cansa e é difícil. Por isso que ou uma maceira ou uma batedeira industrial vale muito a pena, mas é claro que você tem que se programar para comprar, porque é um bem caro. Então você vai sovar por 14, 15 minutos. E aí o que vai acontecer? Por que você tem que fazer essa sovagem? Porque a sovagem você vai começar a trabalhar o glúten, que é... eu vou anotar aqui, viu, Matheus? A pergunta. 15. Possível passar o ponto de véu. E aí, beleza. E aí, quando você, você vai sovar para quê? Bom, para você começar a trabalhar o glúten da sua massa. E o que é o glúten? O glúten é a proteína do trigo. Quando você pega essa proteína e mistura com água, você faz uma liga, certo? E aí, essa liga ela vai ser desenvolvida com o quê? Com essa mistura da água e da proteína e esse processo mecânico de compressão e pressão. Então, você tem que fazer nesse tempo, porque você precisa dessas quantidades, digamos assim, de pressão, para esse glúten se desenvolver. Então, a rede de glúten ser formada e você chegar no ponto de véu. E aí, como é que chega no ponto... o que é o ponto de véu em si, né? É aquele ponto que você consegue ir abrindo a sua massa, ela tá tão elástica e a rede de glúten tá tão bem feita que ela não se rompe. Ela fica ali íntegra, que você consegue... fica meio que a massa fica transparente, certo? Então, como é que chega nesse ponto de véu? Sovando bem a massa por entre 13 e 15 minutos e tendo as proporções ideais de farinha, líquidos e gordura. Você tem que chegar nesses tem que ter esses 2 fatores, proporção ideal de ingredientes e tempo correto e maneira correta de sovar a massa para conseguir chegar no ponto de véu. Eu falo assim, Vinícius, por que o ponto de véu é tão importante? Por 2 motivos. Porque ele vai influenciar no crescimento da sua massa e também vai influenciar na hora de fritar para formar a listra branca. Por que no crescimento da sua massa? Pensa comigo. Se a sua massa vai começar a crescer, se essa rede, que segura o gás carbônico produzido pelo fermento, ela começa a romper, o gás começa a sair e sua massa ou ela vai murchar ou ela não vai crescer tanto. Mas se você tem uma rede de glúten bem formada, o gás carbônico é produzido e a massa só expande. Então isso ajuda a sua massa a crescer e sua massa a ficar fofa depois de frita. Então muitos falam assim, por que meu donut fica seco? Por que meu donut não é fofo? Porque o ponto de véu você não consegue atingir o ponto de véu, ou também porque a quantidade de gordura da sua massa não é necessária, não é suficiente. Então, depois que você chegou no ponto de véu, que é necessário, você vai para o primeiro descanso da massa.
E se tem um primeiro descanso, é porque tem um segundo. E o primeiro descanso da massa, ele vai variar de massa para massa, certo? A minha massa fica entre 1h30 e 2 horas fermentando. E ela cresce bem e rende entre 13 e 15 donuts. Tem massa que dura mais, tem massa que dura menos, que cresce mais e menos, ou demora mais tempo ou menos? Tem. Então vai variar de massa para massa. Mas o ideal é que você deixe mais de 1 hora. Em cidade quente você deixa menos porque é muito quente. Eu tenho uma aluna que ela falou assim, Vinícius, eu deixava 20 minutos, 30 minutos e a minha massa crescia muito, porque ela morava em lugar quente. Então, você vai deixar ali entre 1 hora para cima, se for um lugar com 25 graus por aí, e se for mais de 30, 35 graus, você vai deixar entre meia hora, 1 hora, até a massa dobrar de volume, certo? E aí tá, depois que você deixou crescer, você vai fazer o quê? A abertura da massa, certo? E como é que você abre a massa? Bom, só lembrando, quando você for guardar a massa para deixar ela crescer, você vai botar vai polvilhar farinha na superfície onde ela vai crescer e vai cobrir com um plástico, para não cair cabelo, nem bicho, nem ressecar a massa, certo? Principalmente, os 3 são importantes. Então você vai cobrir. Deixou crescendo por 1 hora, você vai fazer o quê? Você vai abrir a massa. E aqui tem um pulo do gato. Por quê? Quando você abrir a massa, você vai pegar, vai botar sua massa na bancada. Você tem que fazer o processo do quê? Tirar todo o ar da massa. Então você vai passar farinha na sua mão e vai começar a apertar a massa para que o ar que foi formado saia. Porque isso vai influenciar na hora que você for fritar. Então você vai apertar e vai fazer o corte. Então você vai usar o cortador de donut próprio, aquele com um furo no meio. Ou você vai pegar uma caneca, uma tampinha, alguma coisa assim. É o que você tem aí. O que eu aconselho mesmo é você comprar o cortador, não é muito difícil de achar. Acredito eu, qualquer coisa você compra no Mercado Livre também, que chega aí. Porque vão te dar donuts mais uniformes. E aí você vai cortar. E como é que você corta? Você vai cortar um rente do outro, perto da borda, até para você cozinhar e cortar ao máximo. E aí, beleza. Só que vai sobrar o quê? Vai sobrar os retalhos da massa. E aí, o que você pode fazer? Se você pegar aquele retalho e só amassar e juntar de novo e abrir, o que vai acontecer? Ele vai ficar duro e não vai ficar elástico. Ou seja, ele vai e vai voltar. Ele vai ficar elástico, enfim. Ele vai ficar duro. Então, você vai abrir e ele vai retroceder. E aí, o seu dente vai ficar menor e com tamanho irregular. Qual é o macete para você usar os rebarbos da massa? Isso é importante, a gente não sabe. Pegar e jogar umas 20 vezes a sua massa com força na bancada. Se a sua bancada for de plástico, não faça isso. Faça numa de metal ou uma de mármore. Você vai pegar, vai juntar, vai sovar um pouco e vai começar 20 vezes sem parar. E isso vai fazer o quê? Vai deixar ela mais macia. Aí você vai pegar o seu rolo, vai abrir na espessura de um dedo e vai cortar. E você vai ver que vai fazer diferença, que você vai conseguir cortar e que seu donut não vai diminuir de tamanho. Peraí, tô ouvindo bem, eu acho. Se não estiver ouvindo bem, aconteceu alguma coisa, vocês me mandem aqui, por favor. E qualquer dúvida, mandem aqui no chat que eu vou responder depois. Então, esse é um macete que muita gente não sabe. Então, jogar 20 vezes a massa ali na mesa para ela crescer, para ela ficar macia e não ficar enrugada e não diminuir de tamanho. E aí, depois que você cortou, que eles estão todos cortados, você vai fazer o quê? Eu não falei que tinha o primeiro descanso? Então, tem o segundo descanso. E qual vai ser esse segundo descanso? Para que ele serve? Ele serve para a sua massa ficar mais fofa do que ficaria. Porque pensa assim, se você já deixou crescer a sua massa já ganhou ar. Agora, se no momento antes de você fritar, você deixar ela ganhar mais ar, ela vai ficar mais fofa ainda. Então, é muito importante que você, depois de cortar, você vai deixar ele ali entre 30 a 45 minutos crescendo novamente. Vinícius, se a minha cidade for muito quente, é menos tempo? É menos tempo. Eu não posso dizer o tempo certinho porque eu não moro em cidade quente. Eu não faço dano de cidade quente. Então, você vai ter que testar. E aí, você vai deixar ele em 30 a 40 minutos com plástico em cima, sempre. Para quê? Não ressecar a sua massa e para não cair bicho, não cair cabelo, não cair nada. O pessoal que está entrando agora e não pôde vir, não chegou no início, a live vai ficar gravada por 7 dias aqui no meu Instagram e lá no perfil e lá no canal do YouTube, beleza? Continuando. Então, depois que você deixou esses 30 a 45 minutos, aqui tem um macete.
Quando der 30 minutos no relógio, e lembre, sempre põe no cronômetro. Não fica assim, olhei aqui, era tal hora, daqui a tal hora eu vou pegar. Não, tu vai esquecer, porque a vida é corrida. Enquanto o seu donut está crescendo, você está fazendo recheio, não sei o que lá, está atendendo o cliente. Então, põe no relógio. Quando der 30 minutos, você já põe teu óleo para esquentar. Para você não perder tempo e o seu donut passar do tempo de fermentação. Porque eu falo assim, Vinícius, se eu deixo mais tempo fermentando, não é melhor porque meu donut vai crescer mais? Não, isso não é verdade. Então, tanto no primeiro descanso quanto no segundo, você tem que deixar o tempo correto de fermentação. Porque se você deixa fermentar além do necessário, a sua massa fica muito elástica, muito macia e vai estragar para o seu donut. Por quê? Porque na hora que você for deixar ele descansando depois de frito, um lado vai ficar plano e o outro abaulado e vai ficar feio. Então tem que deixar o tempo exato dos dois descansos. Então se é 1h30, 1h30. Não mais que isso nem menos. Se é 40 minutos, 45 minutos. Por isso que você tem que botar o seu óleo para aquecer antes de bater o tempo, porque senão o seu donut vai fermentar demais e vai estragar a sua massa assim, na aparência. E como o donut é muito visual, a sua aparência do donut tem que ser tem que ser muito bonita. Então, depois que chegou esse tempo, esses 45 minutos, a gente vai para a fritura, certo? E como é que a gente frita? A gente frita no óleo, pode ser de girassol, de canola, mas o ideal é que seja de girassol, de soja, porque o de canola e de girassol, eles dão gosto. E o de óleo e o de soja, se dá gosto, todos já estão acostumados com eles, com esse gosto. E aí você vai aquecer esse óleo a qual temperatura? 175 graus Celsius. Aqui é onde não tem como variar, você precisa de um termômetro. Não, termômetro hoje em dia, às vezes é menos de R$30. Você não vai usar o termômetro que você usa para medir a sua temperatura. Você vai comprar um termômetro culinário que aguente temperaturas elevadas. Então, qual é a temperatura certa? 175 graus Celsius. Ou seja, entre 170 e 180. Se for acima de 180, ele vai queimar rápido e não vai fritar no meio. Se for abaixo de 170, ele vai demorar muito para fritar e vai ficar encharcado. Até uma pergunta que me mandaram aqui. Como secar mais meus donuts? Então, você tem que botar na temperatura certa, entre 170 e 180 graus. E aí, o que você vai precisar? Estar com o termômetro constantemente na mão. Então, você botou uma leva de donut na frigideira, você vai lá e vai botar. 175 graus Celsius? Beleza. Aí, tira os donuts. Subiu muito. Desliga o forno, abaixa o fogo e espera esfriar um pouco o óleo. Baixou muito. Aumenta o fogo e deixa chegar a 175 graus Celsius. Então assim, Vinícius, porque isso é importante? Por esses dois motivos que eu já falei, para não encharcar o seu donut e para não queimá-lo. E o segundo, para formar a linha branca. E aí, o que você vai fazer? Depois que chegou nesse 175 graus Celsius, você vai botar os donuts lá. E você vai deixar quanto tempo? 1 minuto de cada lado, certinho. Cronometra isso também. Você vai lá, deixou, vira ele quando der 1 minuto, depois que der outro minuto, tira e põe aonde? Você vai botar numa grade. Não põe no papel toalha, não põe numa forma, não põe em qualquer lugar que não permita que o ar corra embaixo dele. Por quê? Porque o seu donut está quente, está acima de 100 graus Celsius. E o seu donut ele contém água. Então, aquela água ela vai evaporar, só que o donut que está com... Só que é o donut, né? Aqui é alguma superfície que não tem ar. Essa água que está embaixo do donut, ela não tem para onde sair. Então ela vai ficar retida, ela vai condensar no donut, certo? E aí essa água vai voltar para a massa. E o que vai acontecer? O donut vai ficar empapado. Ele vai ficar com água. E isso estraga o sabor e a aparência do donut. Então o que você tem que fazer? Você tem que botar numa gradezinha, certo? Eu vou fazer um carrossel essa semana mostrando os principais utensílios que não pode faltar para fazer donut. E esse é um deles, essas gradezinhas que você tem que botar seu donut para eles esfriarem ali. E você vai deixar até eles esfriarem. Porque se você não esfriar, a água vai continuar evaporando, ele vai precipitar ali e vai molhar o seu donut, vai empapar seu donut. Então você tem que botar nessa gradezinha. E essa gradezinha, se você não tem em casa, você improvisa. Pega, não sei, uma tela da geladeira, improvisa, vê como você pode fazer, certo? E aí, depois que você fritou e botou nessa gradezinha, você vai deixar esfriar,
Se você quiser já pegar para decorar, pode decorar, porque até você preparar as coisas, etc., já vai dar uma esfriada e não vai atrapalhar no processo de decoração. Mas, enfim, a decoração é outro assunto. A massa foi feita, fritou, tá pronto. Não tem mais o que falar. Foi a massa do início ao fim. Então eu passei com vocês aqui, do início ao fim, da receita, né? De como ter uma boa receita, até ele estar frito e pronto. E aí você vai deixar na gradezinha, ele vai esfriar, vai formar aquela casquinha crocante por cima, porque depois que endurece, né? Depois que esfria, ele dá uma endurecida. E isso é normal, isso não é o donut é assim mesmo. E aí formou, o seu donut está pronto. Então é isso. Para você ter um donut bom, é assim que se faz. E aí, agora a gente vai entrar para as maiores dificuldades que as pessoas têm nessa hora, que foram que as pessoas me mandaram na caixinha de pergunta e eu deixei para responder aqui na live. Então, primeiro, os meus donuts não estão ficando redondos. Por que isso acontece? Eu expliquei. A sua massa não está ficando elástica, e nem macia. Isso acontece porque, o ponto de véu não está chegando no ponto de véu, e 2, a proporção, a quantidade de gordura na sua massa não é boa, não é suficiente. Então você tem que o quê? Botar mais gordura e chegar no ponto de véu. Certo? Então, para chegar no ponto de véu, sovar mais e gordura, botar mais gordura. E às vezes botar uma gordura de qualidade, ou seja, às vezes parar de usar margarina e usar manteiga. Ou às vezes acrescentar uma gema de ovo. Entendeu? Beleza. 2. Minha massa fica grudenta. Olha, a massa do donut, quando você tira da batedeira, ela é grudenta. Ela não é uma massa seca que nem uma massa de pão. E como você vai fazer para manejar ela? Você vai ou passar farinha na mão e tirar e polvilhar farinha onde você vai botar. Então, sempre que você for mexer na massa de donut, você tem que estar com bastante farinha, para ela não grudar na superfície nem na sua mão. Então, é normal que a massa de donut seja grudenta. Não é normal que ela fique seca. Né? Entre aspas, não é normal que ela fique seca. Ela é grudenta. Tá bom. A marquinha no meio não aparece. Já expliquei por quê. 1. Tempo de fermentação. 2. Ponto de véu. Não chega no ponto de véu, não aparece a marquinha. 3. Temperatura do óleo. Certo? Que tem que ser 185 graus Celsius. 4. O tempo de fritura. 1 minuto de cada lado era a temperatura correta. Então, são esses 4 pontos que pode dar errado. E o que também pode dar errado é se o fermento estiver ruim. Se o fermento não estiver bom, não vai produzir CO2, esse gás não vai se expandir e o donut não vai crescer na hora de fritar. Certo? Tá. 4. Podemos guardar o fermento na geladeira? Se for o fermento aquele natural, sim, ele deve ser guardado na geladeira, sempre. Se for o fermento seco, não precisa. O fermento seco ele deve ser guardado no próprio pacote, se for aqueles grandes, e bem fechado. Por quê? Você não pode pegar o fermento e botar num recipiente transparente, porque a luz onde assim estraga o fermento. Tanto que você vê que o pacote do fermento ele é laminado por dentro. Isso para impedir que radiação entre no pacote e estrague o fermento. Então você vai deixar no pacote de fermento bem fechado, não pode entrar em contato com o ar, porque o ar oxida o fermento e faz ele parar de funcionar. E bem fechado para não ter contato com o ar, sempre. Tranquilo? Tá. 5. Minha massa está muito elástica. Aí já é o passar o possível ponto de véu, Matheus. Então, se você bate por muito tempo, você trabalha muito a rede de glúten e a sua massa fica muito elástica. E aí, esse é o primeiro jeito de deixar essa massa elástica, bater além do necessário. E o segundo jeito de deixar a sua massa muito elástica é o quê? Botar muita gordura. E o terceiro jeito é deixar fermentar demais. Lembra que eu falei para vocês que se você deixa fermentar demais, eles ficam muito sensíveis? Tanto que se eu ponho uma parte fica chapada e outra arredondada, é por conta disso. Então sua massa está muito elástica. Então, não bater demais, não botar tanta gordura e não deixar tanto tempo fermentando, deixando o tempo correto que eu falei para vocês na live. Minha massa está muito dura, agora é o contrário. Por que sua massa está muito dura? Primeiro motivo que pode ter, não tem líquido suficiente, tem que botar mais líquido. 2, sua farinha não é de boa qualidade, não retém tanta umidade. 3, tem pouca gordura,
Tem que botar mais manteiga ou margarina ou botar gema de ovo. Não ovo inteiro. 4. Você não sovou bem. Você sovou pouco tempo. Você sovou pouco tempo. E outro motivo também, o quinto, o sexto eu acho, né? Porque eu pedi a mão. Você não deixou crescer o tempo necessário. Então, o processo de fermentação também, ele promove essa elasticidade, essa maciez, porque você põe ar dentro da massa. Então, o ar dá essa maciez e essa leveza. Então, são os 5 motivos aí que eu elenquei para vocês. Tá. Ovos inteiros ou só a gema? Vai variar de receita para receita. Você pode usar o ovo inteiro, que ele vai dar sabor e também vai dar mais valor nutritivo à sua massa. E se você for usar só as gemas, você tem que tomar cuidado na quantidade de gema e manteiga. Porque se você põe só a gema, você só está adicionando gordura na sua massa. Enquanto quando você põe ovo inteiro, você põe, além de gordura, proteínas e líquido, e umidade. Então tem diferença. Então você tem que entender isso, que o ovo inteiro ele é uma coisa e a gema é outra. A gema é só gordura animal. O ovo inteiro vai gordura, proteína e líquido, certo? Tá, 8. Minha massa está variando de tamanho. Aí deve ser o quê? O que devo fazer? Bom, eu não sei se era a massa na fermentação, mas eu acredito que seja, né, os donuts. O que acontece os seus donuts não estão chegando no ponto de véu. Então estão muito duros. Eles, na hora que você corta, eles vão diminuir de tamanho porque eles não fermentaram bem e não chegaram no ponto de véu. Então são essas duas coisas que você deve fazer. Deixar fermentar no tempo correto e chegar no ponto de véu, sovar bem a massa. Tranquilo? 9. Por que não consigo chegar no ponto de véu? Acho que eu falei. Por quê? Quantidade de gordura, quantidade de líquidos, farinha de boa qualidade, quantidade correta de farinha e tempo de sovagem. Ah, Vinícius, eu tenho uma batedeira planetária. Essa batedeira chega? Não chega. Já falei pra vocês aqui mais cedo. Não, acho que eu respondi uma pergunta hoje. A planetária ela não tem força e nem... Qual é o nome? É tipo assim, capacidade. Não tem capacidade de dar o ponto de véu na massa de donut. Porque uma receita de massa de donut leva muita farinha, ela é muito pesada e ela não bate, né, em vários pontos da massa. Ela não tem tanta força para bater toda a massa, então você não consegue chegar no ponto de véu. Então, você tem que, para chegar no ponto de véu, vamos lá, sovar bem a massa de 13 a 15 minutos, ter líquidos certo, na quantidade certa, gordura na quantidade certa e farinha na quantidade certa. E muita força e técnica de sovagem correta. Qual é a principal técnica de sovagem para chegar no ponto de véu? É pegar a sua massa e jogar ela na bancada com muita força. E cansa pra caramba. Quando eu faço na mão, eu fico suando, e suando mesmo, porque a massa não é leve, ela é pesada. Então, é jogar essa massa na bancada e é isso aí, entendeu? Tem que fazer isso. E aí, beleza, vamos lá. Bolear a massa ou usar o cortador. Bolear, para quem não sabe, você vai cortar um pedaço da massa, vai fazer uma bolinha e vai fazer assim na massa, para formar uma bola. Por isso que não é bolear. E aí depois como é que você faz, né? Como é que você faria para fazer o corte no meio? Você pode fazer ou com o dedo, pegar o dedo e girar ali dentro, ou pegar um cortador e cortar também. Eu não gosto de fazer assim, eu já fiz assim, eu acho que a aparência, o resultado antes não foi boa, né? Acho que ficou feio e alterou o sabor, alterou a maciez da massa. Eu prefiro pegar, tirar o ar da massa, abrir com o rolo se for necessário, porque às vezes não é apenas com a abertura de tirar o ar da massa, você já chega na espessura de um dedo. E pegar o cortador e cortar. Eu prefiro o cortador, eu acho que sai mais uniforme e mais apresentável ao público. Tá. Aqui outra pergunta dos tamanhos regulares, já falei sobre isso, né? Como deixar a massa mais saborosa? Eu não sei a massa de vocês, mas a minha, né, a que eu faço, ela já é muito saborosa. Eu não vejo por que acrescentar coisa. Mas você pode fazer o quê? Se você quer mais doce, põe mais açúcar. Vai testando e vai botando mais. Ah, você quer botar mais saborzinho? Põe noz moscada, põe pimenta do reino, saca? Mas aí, tu tem que testar e ver se dá certo, entendeu? O que você pode fazer também para ficar mais gostoso? Você pode botar M&M na massa, pode botar biscoito na massa, e por aí vai. Você pode botar também canela na massa. Então, fica aí o que você conseguir criar, né? Mas enfim, tem que ter uma boa receita para ter um sabor bom. E aí, acho que nesse caso aqui eu já posso até entrar.
Ah, e sobre a essência de baunilha. Olha, todas as vezes que eu botei a essência de baunilha, a minha massa desandou. Então, se você for botar a essência de baunilha, eu vou responder, viu? Deixa eu só acabar aqui que eu vou responder todos que mandaram aqui. Se você for botar a essência de baunilha, lembre-se de botar mais farinha, certo? Mas quando eu botei a essência de baunilha, não lembro de ter alterado muito o sabor, não lembro de ter feito grande mudança. E se for fazer, provavelmente vai dar muito sabor, né? Então, não aconselho botar. Se botar, põe mais farinha, mas se você tiver uma boa receita, ela crua, às vezes sem recheio nenhum, já é boa de comer, certo? Como deixar a minha massa bem fofinha? Como eu falei, primeiro, chegar no ponto de véu, primeiro descanso, primeira fermentação, deixar fermentar bem. O segundo, deixar fermentar também, no tempo correto. E aí também, como deixar a massa bem fofinha, você ter um fermento de qualidade e um fermento que esteja funcionando, porque você vai pegar aquele fermento que tá lá aberto há 6 meses na tua, ou na geladeira ou lá na tua casa. Fala assim, vou fazer um donut, vai dar certo, vai sim. Não, a massa não vai crescer e pode estragar o resultado ou não. Tipo assim, posso garantir que vai estragar? Não, porque eu já fiz isso, entendeu? Eu tô contando a história porque eu fiz. Eu peguei lá um fermento aberto há muito tempo, falei, donut, pra comer. E aí a massa não cresceu nada, mas eu consegui abrir, rendeu o número normal de donut e deu certo. E ficou fofo, né? Então é meio que contar com a sorte. Então, se for fazer para vender, né, não use fermento antigo. Compra um novo, compra um saquinho e tudo mais, né? Faz aquele controle de qualidade dos seus ingredientes. Essência de baunilha, é possível passar o ponto de véu. Já respondi, né, Matheus? É sim possível. Se você bate muito tempo, você vai desenvolver mais ainda o glúten da massa. E se você desenvolve mais ainda o glúten da massa, ela vai ficar muito elástica e vai estragar o resultado do seu donut. Então, né, não é viável. Você tem que sovar o tempo exato. Por isso que eu falei, é cheio de segredinho e cheio de técnica. Você tem que fazer tudo exatamente como eu tô te falando, porque senão vai dar pepino, saca? E aí, a última pergunta que tem aqui, que depois eu venho aqui pro chat, é como deixar meus donuts sequinhos? Bom, 2 jeitos, né? O primeiro é deixar... Por lá, né, Matheus? Como deixar meu donut sequinho? Bom, primeiro você deixar fritando no tempo correto e na temperatura correta. Então, 175 graus Celsius por 1 minuto de cada lado, certo? E aí, o outro, e aí depois disso você vai fazer o quê? Você vai pegar e botar o seu donut num papel toalha para secar? Não. Isso deixa o seu donut mais gorduroso. Porque pensa, a ideia é que a gordura que está no seu donut, ele não fique em contato com o seu donut. Ou ela caia, né? E saia. Na verdade tem que acontecer isso, né? Essa gordura que vai pingar dele, pingue e saia. Não que pingue e fique em contato com ele. Então por isso que você tem que botar numa gradezinha. Porque você vai botar ele ali e essas gotas de gordura que ainda vão cair, começam a cair. Entendeu? Mas assim, isso, como deixar secar mais meus donuts? É só assim. Você pode depois fazer o quê? Pegar o papel toalha e começar a palpar o donut para tirar a gordura. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Se quiser fazer, faz. Eu nunca fiz e não acho que influencia tanto no resultado. Porque, pensa assim, mano, quem vai comer donut, a pessoa sabe que vai comer um bagulho frito. Então, mano, não tem por que a pessoa querer um bagulho seco. É claro que você não vai dar um troço ceboso pra pessoa comer, etc. Mas aquilo vai ter gordura, entendeu? Se a pessoa não quer comer alguma coisa gordurosa, pede assado, coisa assim, que é bem mais chato de fazer, não é tão gostoso, etc. Mas o donut é uma comida gordurosa e não tem como secar ele ao extremo. Se quiser ele sequinho, tem que fazer ele assado. E eu não recomendo fazer assado porque pra mim parece um pão, não parece donut, certo? Então vamos lá para as primeiras perguntas aqui. Essência de baunilha, respondi, Beatriz, espero que tenha ajudado. É possível passar ponto de véu? Também já respondi. Então vamos para as perguntas da Valéria, que foram as últimas aqui. O que eu faço com a sobra da massa depois de cortar? Tem que esperar ela crescer novamente? Então, Valéria, eu falei na live aqui. Como é que você faz? Esses retalhos você vai pegar, vai juntar. Então você vai pegar, vai dar uma sovada para elas ficarem bem uniformes. E você vai fazer o quê? Vai pegar e jogar entre 20 até quantas vezes você quiser, mas entre 20 e 30 vezes é necessário. Jogar com força na sua bancada, porque isso vai dar uma trabalhada no glúten de novo e ela vai amaciar. E aí você vai ver que você vai conseguir abrir de novo e ela não vai retrair, ela vai ficar naquela abertura que você fez. Então você pega e bate muitas vezes na mesa
para ela ficar macia de novo. Então é assim que você faz. Você pode dar alguma dica de uma farinha boa? Aquela Primor, que é uma marca vermelhinha, aqui fazendo propaganda, não recebo nada por isso. É uma boa farinha, certo? Acho que eu vou até ver aqui depois, eu vou fazer um carrosselzinho com as melhores farinhas pra gente trabalhar. Eu falo assim, às vezes eu falo assim, mas a farinha é mais cara, e etc. Eu falo assim, realmente é. Só que você vai o quê? Você vai botar isso no preço do produto. Se você entrega um produto de qualidade, você pode cobrar mais por ele. Você fala assim, você usa uma farinha, sei lá, que é R$ 2 o quilo. E a outra é R$ 4 o quilo, é o dobro. Mano, você pode botar ali mais R$ 1, R$ 2 no preço do seu donut, porque você usa alguma coisa mais cara. Entendeu? E aí cabe você a mostrar ao seu cliente que você não usa produto de segunda qualidade. Entendeu? E quando você mostra isso, a pessoa ela vai falar assim, seu donut não é caro. Por quê? Porque ele vale aquilo que você cobra. Porque você usa produtos de qualidade. Entendeu? Então, e como eu falei no início da live, né? A primeira coisa para você ter uma boa massa de donut é você ter um produto de qualidade. Ter ingredientes de qualidade. Ter uma farinha boa, um açúcar bom, um ovo bom, entre aspas. Não sei se tem como ter ovo bom ou ovo ruim, né? Mas uma manteiga boa e etc. E aí, e quando você come, né? Você sabe, quando vocês comem alguma coisa que é preparada com qualidade, você não tem em pagar. Você olha assim, mano, vale o que eu paguei, porque é muito bom. E é muito bom provavelmente por quê? Porque foi feito bem e usaram bons ingredientes. Então, assim, mano, por que o coco bambu é tão bom? Porque eles fazem bem a comida e os produtos são de qualidade. Não é aquele camarão borrachudo, ruim pra caramba. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então é isso. A Primor é muito boa, mas eu acho que ela é uma das mais caras, às vezes não. Mas eu vou fazer um carrossel pra vocês de quais melhores farinhas, né? Pra usar. E agora dou obrigado aqui. A Primor aqui em São Paulo é a mais barata. Que bom, aqui em Brasília não é, infelizmente. Então pode comprar ela e usar que ela é muito boa. Aqui não é a mais barata, infelizmente. Certo? Então, pessoal, eu acho que não tem mais perguntas. Deixa eu clicar no bagulho aqui. Não, a Fabiana botou aqui. Quando asso para congelar a massa murcha quando esfria? Por quê? O que faço para não murchar? Quando asso... Então, Fabiana, o que eu recomendo... Eu já vou responder, Valéria. Você me perguntou, acho que você me perguntou. Eu ia te responder, mas... acho que você veio lá do YouTube, foi? Eu te respondi no privado, mas eu respondo aqui agora. Mas primeiro da Fabiana. Fabiana, quando eu congelo as minhas massas, eu não asso. Eu só frito elas normalmente e congelo elas. E quando eu tiro, ela já fica boa. Entendeu? Então eu aconselho a você fazer isso. Em vez de você assar pra guardar, né, no freezer e depois fritar de novo, eu aconselho você a fritar normalmente, esperar esfriar e botar num pote fechado com tampa, com menos ar possível, para o seu donut congelar ali bem. E aí quando você for fazer a entrega ou você for comer, você tira ali meia hora antes, uma hora antes, que já vai estar derretido e pronto. Tá, se você tivesse que investir numa maceira, qual você indicaria? Então, eu não trabalho com maceira aqui, eu trabalho com batedeira, e eu recomendaria a BP 02 ou 05, não sei, vou pegar pra você e vou te mandar no privado, Valéria, mas é a BP 02 ou 05, que ela é uma pré-industrial e ela serve pra bastante coisa, né? Então não serve só pra donut. E aí, assim, por que eu não compraria uma maceira? Porque para você fazer a maceira, você tem que ter uma produção de donut grande. Então, a maceira você tem que botar 5 quilos obrigatoriamente de massa ali para sovar. Então, às vezes, quando você está no início da produção, você não consegue isso. E aí você vai ter que produzir muito, vai ter que produzir muita, e às vezes vai ter que tomar prejuízo porque você produziu donut e não conseguiu vender. Então, eu aconselho você comprar primeiro uma batedeira, e depois comprar no futuro uma maceira. Então é uma batedeira, mas eu vou entrar em contato contigo no privado pra gente conversar melhor e eu te mandar foto, etc. Fran Rodrigues, deixa uma receita pra nós. Acho que filha interna não ficou tão boas. E não consigo deixar com gostinho a massa. Consigo deixar com gostinho de massa de sonho. Então, deixa eu pensar aqui. Tá bom, anota aí, vai. Vou passar a receita aqui. E aí pega aí
E aí já ensinei como fazer, né? Só não tem uma aula prática em si, mas se você pegar e copiar e colar o que eu falei aqui, você consegue fazer um donut bom. Vamos lá. De líquidos, vão ser 240 gramas de leite, 75 gramas de manteiga e um ovo. Só um ovo. E aí, depois, os sólidos vão ser o quê? 480 gramas de farinha, 75 gramas de açúcar, 5 gramas de sal e 8 a 10 gramas de fermento. E aí vai quando você quiser botar. Essa semana eu vou fazer um teste dobrando a quantidade de fermento para ver o que dá. E eu trago para vocês o resultado depois. Mas tá aí a receita. Se quiserem de novo eu posso repetir. Se não, é só você pegar essa live e rever, né, e rever, botar nesse final da live aqui, nos minutos 44 e 43, que você vai conseguir ver de novo. Acho que eu respondi todo mundo. Deixa eu ver se a Fran mandou de novo assim. A Betri mandou aqui. Qual a diferença entre o sonho e o donut? Bom, o sonho, ele é um doce brasileiro. Então, além dele ser um pão cortado ao meio com recheio por dentro, ele tem uma massa... diferente. Ele tem uma massa com outro sabor. Enquanto o donut é uma receita norte-americana, certo? Que tem um preparo diferente, uma receita diferente, e ele é uma rosquinha. Então, tem gente que faz donut com sabor de sonho, né? Mas, em tese, não é isso, né? Em tese, é você fazer o donut, ele tem sabor de donut. Se você vai nos Estados Unidos e come um donut, ou no Canadá, ele vai ter gosto de donut, ele não vai ter gosto de sonho. Então, talvez os donuts que vendam aqui no Brasil, né, eles usem essa massa de sonho. Por quê? Porque é uma massa que cresce bem e que parece um donut. Mas a massa de donut em si não é uma massa de sonho. Entendeu? Então, essa é a diferença. Deixa eu ver se essa pergunta aqui... a Fabiana botou outra. O fermento pode ficar aberto quanto tempo e armazenado aonde? Então, respondi aqui na live, mas respondo de novo. O fermento, ele é um ser vivo. Então, você não pode... Primeiro, você não pode deixar ele num pote transparente e aberto. Então, se você quer botar num pote, tem que ser um pote opaco, né, que não passe luz, e tampado, certo? E aí, só que esse pote também não pode ser qualquer pote, tem que ser um pote com um laminado por dentro, porque esse pote que tem o laminado por dentro, ele impede que a radiação estrague o fermento. Então, qual é o ideal? Deixa no pacote do fermento, que já é preparado para o fermento, e fecha ao máximo. Não deixe que o ar entre em contato. Certo, Fabiana? E aí, a última pergunta aqui da Fabiana. Quando você descongela, não refrita? Não refrito, porque eu já fritei. Então, não precisa fritar de novo. Então, o que você faz? Você frita normal, congela e tira. Porque, ao meu ver, se você pega algo pré-frito, assa, congela e frita, ele vai pegar muita gordura. É que nem você pensa assim, por que a rabanada é tão gordurosa? Porque ela já é um pão assado, a mudança química do produto já foi alterada por causa do calor, então ele tem a capacidade de reter muito mais líquido do que uma massa crua. Então, se você pegar uma massa de pão e um pão, você joga água nelas, quem que vai absorver mais água? A massa, sem sovar nem nada, ou o pão? O pão. Então... acontece isso. O seu donut pode ficar muito encharcado de gordura e ficar ruim. Então, só frita, congela e tira. Só que eu falo, isso deu certo na minha receita que eu passei pra vocês. Saca? Se... Na sua, não sei se vai dar. Então, fica aí, né, o seu critério a fazer. Tranquilo? Então, pessoal, aqui, outra Pri. Ouvi dizer que a massa de sonho vai água, diferente da do donut que vai leite. Não sei se é essa a diferença. Então, Pri, eu não sei se é Priscila, eu vou chamar Priscila. Isso vai variar de receita em receita. Eu já vi receita de donut só com água, sem leite. Então, eu não sei se é só isso que diferencia, né? Às vezes também diferencia a quantidade de gordura, põe mais ovo, menos ovo, põe mais açúcar, menos açúcar. E por aí vai, entendeu? Então, eu não acredito que seja só essa diferença. Mas eu acredito que possa ser sim. Porque, eu vi uma receita que não era nem no canal brasileiro, era no canal norte-americano. E foi ele que fez assim, ele fez só com água.
Só que eu acredito que a água, ela dê outra textura, outro sabor e maciez para a massa. Então, eu acho que se eu recomendaria, eu falo assim, só usa leite, não use água, porque o leite ele vai dar mais sabor à massa, certo? Então, até uma pergunta que fizeram, né? Como dar mais sabor à massa? Em vez de usar água, usa leite. Se você quiser usar o leite com mais teor de gordura, que vai ser um leite mais caro, né? Então, aquele leitíssimo, etc. Também aconselharia, porque vai dar mais sabor. E o que vocês podem fazer para também dar mais sabor? Acrescentar leite ninho. Mas aí você tem que ver para você não botar muito leite ninho, né? Acho que vai ali variar entre 20 a 50 gramas para não tirar muita umidade da massa. Isso vai dar mais sabor à massa, né? Então, gente, acho que foi isso. Foram aqui os 49 minutos de live. Foi uma boa live. Eu acho que quem assistiu aí vai conseguiu aprender muita coisa. Se tiverem dificuldade e tudo mais, me mandem no privado sem nenhum problema. Não hesitem. Eu sempre faço para as pessoas. Não fiquem com vergonha. A gente tá aí pra realmente as lives que a gente faz aqui, né? Aí a Valeriana continua falando aqui. Mandou uma pergunta: se colocar o ninho, diminui o trigo? Não diminui o trigo. Se você põe o ninho, acrescenta mais leite, certo? Porque se você diminui trigo, você interfere na rede de glúten e pode afetar diretamente no ponto de véu e em todo o processo da massa. Então você põe mais leite e vai testando, né? Então põe os 240 ml e vai botando leite até você achar que chegou no ponto correto da massa. Tranquilo? Então, pessoal, obrigado aí. Semana que vem, mais outra live, a live número 4. Vou pensar aqui no tema. Se tiverem sugestões, me mandem lá no privado. E é isso, eu tô pensando nessa promoção aí do curso. Se tiverem interesse, entrem em contato comigo. Mas a princípio, nesse mês de setembro aí, ele vai ficar por metade do preço para vocês entrarem, começarem a conhecer e desfrutar disso, né? Fazer as coisas com consistência, com durabilidade, com confiança, né? E aí a Leide que perguntou Shirley perguntou qual é o tempo de validade. Bom, o tempo de validade ele vai depender do armazenamento, certo? Você vai fazer o quê? Depois que o donut fritou, esfriou, para você armazenar, você vai botar num pote com tampa para diminuir mais o tempo de contato com o ar, certo? E aí, ele vai durar ali entre 2 a 3 dias. Para você vender, eu acredito que você só possa vender nas 48 horas desde a produção dele, certo? Por quê? Porque a qualidade ainda é boa. Do terceiro para o quarto dia, ele dá para comer, ele ainda é gostoso, só que eu não aconselho vender, porque vai perder a qualidade, vai diminuir. Então, de 1 a 2 dias para venda, de 3 a 4 para comer. Eu tenho uma amiga que eu dei para ela de aniversário e ela guardou na geladeira. Ficou mais de 15 dias na mão dela. E ela falou assim, olha, quando eu fazia, Vinícius, eu pegava, botava no micro-ondas, botava lá um tempinho e comia, ficava bom, ficava macio. Aí eu falei, não sabia disso. Mas não aconselho fazer isso, porque só se você for comer para consumo próprio. E você pode recomendar isso para seus clientes, só que não é a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa. Mas aí essa é a melhor validade, 1 a 2 dias aí, porque não tem o que fazer, é assim, né? A experiência ditou isso. A Priscila mandou outra pergunta aqui. A massa que você ensina no seu curso, dá para fazer sovando à mão? Não, a minha massa dá para fazer na mão, saca? Dá para fazer na mão tranquilamente. Então, tranquilamente não, vai muito esforço, cansa bastante. E no meu curso eu ensino a fazer, tanto na batedeira, que não dá nenhum esforço, porque a batedeira faz todo o esforço, e ensino a fazer na mão. Então, eu ensino a sovar, a bater, como fazer, como ser mais eficiente, dou recomendação de saúde para não dar nenhuma lesão para o esforço repetitivo, porque tem muito esforço. E eu tenho pessoas aí mandaram mensagem falando assim, Vinícius, eu fiz isso aqui lá no Natal, tive muita encomenda, eu desenvolvi uma dor no ombro e tudo mais. Então, eu ensino a fazer nos dois jeitos lá, não tem mistério, né? Então, é isso. Eu vou avisando pra vocês o que a gente vai atualizando aí. E, como falei, dúvidas, mandem, sugestões, mandem, não hesitem. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até semana que vem, live 004. Não sei o assunto ainda, mas vamos estar lá. Beleza? Valeu!